Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é o nosso quarto encontro sobre trabalho híbrido. Nos encontros anteriores, a gente falou sobre a questão da legislação, né? Como é que fica no regime novo de trabalho, e a questão da segurança da informação, que é o risco do trabalhador exercer suas funções no ambiente doméstico. E hoje, para completar essa conversa e fechar, né, fechar com chave de ouro, a gente tem aqui a Lígia, que vai falar com a gente sobre pessoas. Então, assim, responder algumas questões de como essas pessoas, como nós, né, estamos nos adaptando ao trabalho remoto, tanto 100% office ou home office ou trabalho híbrido. Então, eu gostaria aqui de apresentar a Lígia. Ela é formada em comunicação pela Federal de Santa Catarina, pós-graduada em educação corporativa pelo SENAC e especialista em desenvolvimento dos grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Então, muito obrigado, Lígia, por você estar aqui com a gente. Vou passar a palavra para você e eu gostaria que você contasse um pouco como é esse seu trabalho antes de a gente entrar nas nossas questões. Muito obrigada, Simone, pelo convite. Olá a todos que estão acompanhando a gente. É um prazer estar aqui com vocês. E obrigada também pela oportunidade de contextualizar o meu trabalho, porque de fato o que eu faço é bastante novo em termos de mercado de trabalho como um todo, e é muito comum mesmo as pessoas não saberem, né, o que é isso de trabalhar com mentoria de carreira e de comunicação, e acho que ter esse contexto ajuda também a entender de onde eu estou dando minhas respostas, né? Perfeito. Bom, então, falando de maneira assim bem breve, como a Simone falou, eu sou formada em jornalismo, mas eu construí a minha carreira dentro dos RHs das organizações. Eu já trabalhei dentro de multinacionais, como a Vale, como a Saint-Gobain, depois fui para consultorias e depois eu quis ainda evoluir um pouco mais e passar a trabalhar sozinha, inicialmente como autônoma, e desde meados de 2020 eu comecei a desenvolver meu próprio negócio, ajudando as pessoas a entenderem o que elas querem em termos de carreira e como que elas podem alcançar esses objetivos. E daí, como é que eu faço isso? Eu tanto trabalho com mentorias individuais, em que eu ajudo as pessoas a ter mais clareza do que é importante para elas no ambiente de trabalho, para garantir que elas não erram nas próximas escolhas profissionais, assim como preparar para o processo seletivo. Então, ajuda a fazer revisão de currículo, treino de entrevista, toda a parte de comunicação daí entra aí, né? A saber como se posicionar no LinkedIn, como se posicionar também depois numa entrevista, um pouco de influência digital. Então, acaba sendo todo esse trabalho que eu faço individualmente, sempre construindo com a pessoa e ajudando ela a analisar a própria trajetória para que ela adquira autonomia para depois seguir tomando as decisões de carreira sozinhas. E eu também faço alguns treinamentos, aí já bem realmente específicos, né? Como, por exemplo, comunicação para influência, que é uma coisa que ajuda todo mundo a crescer na carreira. Sim. Né? Processo de tomada de decisão de carreira, para entender o que você precisa ver no ambiente de trabalho para ter certeza que você está ali encaixado, né? Atividades, cultura organizacional, propósito. Então, o meu trabalho ele acaba rondando esse universo. Ah, agora eu entendi. Então você é uma facilitadora entre o mundo do Oh, trabalho e o profissional. ótima Legal. descrição, Simone. É. Gostei. Porque realmente muita gente pergunta, mas você é coach? Não sou coach, né? Porque eu estou dando ali a diretriz, né? Mas Sim. eu mesma me posiciono como mentora, mas também é mais do que isso. Então, acho que a sua descrição é perfeita. Não, perfeito. É mais uma das profissões que a gente vai precisar, porque hoje o profissional, acho que entrando um pouco na nossa conversa, ele precisa de várias outras habilidades que não só o conhecimento técnico daquela profissão, né? E às vezes a gente não dá conta, né? Provavelmente, na Exatamente. maioria das vezes a gente não dá conta. Entendi. Tá ótimo, Lígia, obrigado. Então, pegando esse gancho, então, sobre a sua ótica, né, do trabalho que você realiza, como que você avalia o trabalho híbrido, né, ou o home office? Como as pessoas estão se comportando e assim, a avaliação geral desses, principalmente dos 2 últimos anos, o que você pode contribuir com a gente? Olha, o que eu vejo é que tanto o home office, pensando aí em termos de trabalho remoto como o trabalho híbrido, ele já era uma tendência do mercado de trabalho. É que existia muita resistência por parte das organizações, mas já era uma demanda dos Sim. colaboradores. A E pandemia já, só acelerou, né? exatamente, era uma demanda da própria globalização, porque cada vez mais a gente trabalha com pessoas de outros países, né? Então, acho que é isso, a pandemia, ela realmente acelerou essa tendência. E daí, com isso, eu vejo que tem coisas que foram muito positivas e coisas que não são tão positivas, né? Algo Aham. que eu acho muito positivo que veio
com esse novo modelo de trabalho é que trouxe à luz todas as mudanças de carreira que estão acontecendo. Então, aqui a gente está focando nessas duas questões, mas uma outra tendência que está crescendo muito é as pessoas se sentirem empoderadas para ter multicarreiras. O que é isso? É ao longo da sua trajetória, você se experimentar em diferentes áreas, fazendo atividades por vezes totalmente diferentes entre elas. Então, assim, muito mais com o olhar de você ser dono, de você se ver como um negócio, né? Então, eu sou o dono do meu próprio negócio e eu vou planejando essas fases e as alterações. Então, eu vejo que esse tipo de tendência é muito positivo porque as pessoas são muito diferentes. Sim. Então, nem sempre as pessoas se enquadram naquele modelo tradicional. A minha trajetória mesmo, que eu contei bem brevemente para vocês, é um exemplo. Eu não me encontrava, assim, fui muito feliz na minha trajetória do ponto de vista de competências e desenvolvimento, só que eu sabia que ainda não era bem aquele lugar. E agora eu vejo que eu, assim, estou no meu espaço. E eu vejo muitas outras pessoas com essa mesma sensação de satisfação ou com a esperança de que, olha, agora eu vou encontrar o meu lugar. Então, dar a esperança para as pessoas e a possibilidade delas usarem a criatividade para pensar outros modelos de carreira, eu acho que é um grande benefício que veio junto a partir do trabalho híbrido e remoto. Mas o outro lado da moeda é que também, até aproveitando o próprio termo da esperança que eu trouxe, é que também criou-se muita expectativa. Muita gente começou a ter esperança de que, olha, agora eu vou ter essa chance, essa oportunidade, e conforme as empresas e os meios de comunicação foram falando dos benefícios desse modelo de trabalho, quase todo mundo começou a querer. Só que esse não é um modelo para todo mundo. Seja porque nem todo mundo tem a maturidade e o nível de autonomia pessoal, e a gente vai falar, né, acho que sobre isso mais à frente, para conseguir desempenhar esse trabalho. Então, assim, tem gente que realmente não tem o perfil para isso e não tem, às vezes, o autoconhecimento de conseguir perceber que não tem o perfil, então cria uma expectativa que acaba sendo frustrada, como também porque não tem espaço para todos. Tem um modelo de atividades que elas nunca vão poder se transformar em algo híbrido. E é necessário um esforço grande para você fazer uma transição de carreira para conseguir se encaixar aonde estão essas oportunidades. É possível, só que é um esforço. Então, assim, algo que me preocupa quando eu vejo a forma como tem sido comunicada a questão do trabalho híbrido e remoto, principalmente, é essa frustração que acaba sendo gerada em muita gente. E essa frustração também tem um impacto nas empresas. Eu não sei o quanto vocês sabem, mas já tem sido dito do movimento que é chamado de a grande renúncia. Não. Então, que muitos colaboradores, isso começou nos Estados Unidos, mas tem sido observado em vários lugares do mundo, de colaboradores que começam a deixar os seus empregos, justamente pressionando as empresas e organizações para pensarem em novos modelos que sejam mais adequados. Então, isso está fazendo com que as empresas tenham uma pressão muito grande também de adaptação. E, claro, é positivo essa evolução, mas é num tempo que não é bem o tempo também que o mercado tem para conseguir se adaptar. Então, os RHs têm muita pressão de conseguir pensar em modelos que deem conta de reter esses talentos? De reter os talentos, aumentou muito a taxa de turnover. Tem um desafio de conseguir pensar como é que eu vou agora para o híbrido, né? Porque esperamos que a pandemia está acabando, né? Vamos ver, porque cada vez vem um ciclo novo, mas existe essa expectativa de as pessoas irem para híbrido, pelo menos. Mas tem muita gente que foi contratada como remoto e nem sequer mora mais no estado da empresa. E aí, como é que o RH vai lidar com isso? Ou o contrário, né? Tem gente que, por outro lado, está pressionando porque quer voltar logo para o presencial, porque não tem estrutura em casa para ficar nesse trabalho híbrido. Então, assim, traz muitos desafios de adaptação para as organizações e para os gestores, né? Último ponto, só para não ficar falando muito tempo, mas os gestores também, porque daí os gestores, eles são pressionados por cima, pelo RH, pela diretoria, para conseguir passar a mensagem para os colaboradores, mas tem que lidar com essa frustração de quem está embaixo. Então, é um grande desafio, um momento de muitas mudanças. Tá todo mundo tenso, né? E pressionado. A gente percebe isso. Disso tudo que você falou, eu vou elencar um ponto que é o que eu sinto bastante no meu dia a dia também. No meu trabalho, né, enquanto profissional da ATS, eu lido tanto com a minha equipe quanto a equipe dos clientes. Então, a gente tem várias reuniões durante o dia e vários projetos, prazos. E aí, o que eu percebo, né, principalmente em 2021, acho que 2020 ainda foi um susto, que a gente foi para o virtual, mas 2021 já estava consolidado. Um cansaço das telas, né? Assim, a comunicação, na minha percepção, ela fluía melhor no presencial. Talvez não para tudo, mas
num momento específico de um treinamento, de uma reunião estratégica. Então, assim, a gente se percebe muito cansado, né? Além de todas as outras formas de comunicação que entraram. Então, agora a gente está aqui pelo Teams, mas a gente tem o WhatsApp chamando, tem o e-mail. Então, assim, como que a gente trabalha um profissional essa pluralidade de meios de comunicação e isso é normal, assim, realmente a gente está cansado, né? Quer dizer, a gente vai chegar num ponto de equilíbrio. Sim. Bom, vou tentar organizar por partes, daí você me avisa, tá, Simone, se eu perder alguma coisa na resposta. Primeiro, de fato, tem crescido muito a quantidade de aplicativos e de soluções de comunicação. Isso, por um lado, tem aspectos positivos, que aumenta a possibilidade de interação. Então, por exemplo, quando a gente vê o WhatsApp sendo utilizado mais regularmente, nós vemos uma comunicação mais informal sendo instalada, e a comunicação informal tende a aproximar as pessoas. Você sente que você é como se fosse um amigo que você está ali conversando. Então, isso estreita laços. Assim como você tem a possibilidade de fazer uma videochamada com o cliente, em vez de ter que fazer uma reunião, ou em vez de ter que mandar um e-mail extremamente estruturado e cheio de informações, também vai agilizar o processo de tomada de decisão. Entendi. Então, tem algumas vantagens nesse sentido. Mas, por outro lado, ter esse monte de possibilidades diversas gera muito cansaço, sim. Porque nós não estamos acostumados a ter que pensar o tempo todo, mas agora qual que é o veículo de comunicação que eu vou usar, o que eu vou fazer, aonde que eu entro. Isso realmente gera um cansaço mental que nós não estávamos acostumados a ter anteriormente. E sem contar que, ao ter essas multiplataformas de comunicação, também começam a surgir ruídos de comunicação. Então, assim, ano passado eu estava dando um treinamento de comunicação para influência, né, inclusive para uma empresa, e lá surgiu uma questão bem interessante, porque toda vez que fala de comunicação, acaba surgindo esse assunto, né? O que faz com essa questão do digital? E lá eles comentaram que eles trabalham com muitos clientes externos, assim, é serviço, né? E falaram que começaram a ter muito problema com fornecedores, porque eles faziam um acordo pelo WhatsApp e depois as coisas não eram cumpridas. Porque, de fato, o WhatsApp é informal, foi o que eu acabei de falar, essa é a vantagem, ser informal. Você não pode achar que aquilo que está acordado no WhatsApp está acordado dentro da empresa institucionalmente. A pessoa, ela lê rápido, ela não vai necessariamente gravar aquela informação. Então, você tem que saber que o e-mail é o canal de comunicação para você formalizar as coisas e ter ali o resumo de tudo que você tem que ter em atenção. Então, esse é o tipo de educação que as pessoas não estão tendo, porque não tem como, né? A gente está aprendendo ao mesmo tempo, mas que faria diferença para aprender a utilizar mais eficazmente esse tipo de meios de comunicação. Com certeza. Talvez as empresas chegarem a um treinamento desse ponto, né? Em todas as empresas, porque além disso tudo que você falou, que super esclareceu, tem a questão do tempo, né? O tempo da resposta das coisas. Sim. Então, eu passei um e-mail ou eu passei um WhatsApp, você não me respondeu na sequência, a sensação da não resposta, né? Não está cuidando do meu problema é muito maior, né? Sim, então, isso é verdade, essa expectativa que as pessoas têm. Eu acho que até isso começa a mudar um pouco, porque se você se coloca no lugar do outro, é só você pensar como é que você age com o seu próprio celular, né? Para mim, às vezes tem mensagens que ficam ali uns 2 dias, e assim, não tem como. Então, quando alguém não responde, eu sempre penso dessa forma. E acredito que esse pensamento está se expandindo. Acho que mais gente pensa assim. Mas concordo contigo, Simone, que ainda muita gente fica ansiosa. E acha que já é alguma coisa, daí já começa a perder tempo, né? Fica improdutivo. Porque o tempo que ele deveria estar trabalhando, está pensando, mas porque a Simone não me respondeu, será que ela não gosta de mim? Mas por que será que, né? Então, enfim, você começa a criar minhocas para tentar entender essa questão, né? Exatamente. Legal. E a gente já foi falando várias coisas aí sobre essas novas habilidades que os profissionais têm que ter, mas eu gostaria de pontuar com você mesmo, então, disso, da sua experiência, quais são as habilidades consideradas, não as novas, porque nós continuamos sendo, né, seres humanos, mas quais são essas habilidades agora para a gente se adaptar melhor, ou que as empresas vêm requerendo para um profissional que vai ter o trabalho remoto e presencial, ou só remoto? Sim, olha, até nisso, como é o tipo de questão que é comum de aparecer, eu tenho aqui uma cola para garantir que eu não esqueço de nada, que esse acho que é assunto muito importante, né? Olha, então a primeira delas eu agruparia no que eu chamo de gestão, né? Gestão pessoal. Então, é foco, capacidade de gestão de tempo, disciplina. Como a gente acabou de falar, é muito confuso lidar com essas mudanças. Então, se você não tiver
uma ótima habilidade de gestão de tempo, de garantir que, se eu tenho aquela janela que é para trabalhar, eu não vou aceitar alguém que liga, porque eu não sei como é que é aí na ATS, mas muitas organizações, eu mesmo já estive em trabalhos em grupo que as pessoas ligavam aqui e aparecia uma tela, assim, com um vídeo, vamos resolver rapidinho. Sim. Então, assim, se você não conseguir gerir muito bem essas questões, você tem grande chance de não conseguir se organizar. E daí, quando você vai ver, você está trabalhando à noite, né? Muito mais fácil, afinal, você já está em casa mesmo. A questão do foco também é importante para você conseguir ir priorizando a atividade ao longo do dia, né? Entender o momento de cada coisa. E disciplina para manter ali as regras, enfim, o que você sabe que é o adequado, né? Então, acho que isso é ainda mais necessário, porque quem está trabalhando em casa, ou quem está tendo que gerir o que vai fazer em casa, o que vai fazer no escritório, tem que ter essa capacidade de autogestão, né? Uma outra coisa que é muito importante é ter uma comunicação clara e objetiva. Quando a gente não consegue ver todo o não verbal da pessoa, nosso cérebro ele vai preencher as lacunas, naturalmente. Então, se eu não tiver uma comunicação muito clara, a chance de ter ruído e da pessoa entender algo totalmente errado é muito grande. Aí, falando até um exemplo clássico de e-mail, que é muito antes da pandemia, aquelas pessoas que escrevem com caixa alta, que automaticamente são percebidas como se estivessem gritando, e às vezes não é, às vezes ela só queria chamar atenção. Então, assim, você garantir que você tem muito cuidado na comunicação para ter clareza é fundamental. E aí eu falei agora de dicas de construção de conteúdo, mas é também de alinhamento com todo mundo. Então, assim, você ter clareza de qual é o momento que eu tenho que colocar todo mundo numa sala para receber determinada informação, ou qual que é o momento que eu vou chamar só a Simone mais uma pessoa, sabe? Ou, mas eu lembrar de quem tem que estar lá, porque isso é uma outra coisa que às vezes a gente esquece também. No escritório você vê, né? Você vê ali todo mundo, fala, olha, tem que falar com fulano, vem cá. No virtual, não. Então, tá passando pela mesa, né? Já para. Exatamente. E no virtual não tem isso, né? Então você tem que ter essa clareza de comunicação. Depois, também é muito importante ter uma gestão de atenção, ou gestão da sua energia. Então, se tem momentos do dia que você percebe que você está mais cansado, é organizar a sua rotina para fazer ali atividades que te sugam menos, porque o virtual ele suga mais energia, assim. A gente acabou não falando, porque tem tanta coisa para explorar, né? Mas não falamos na pergunta anterior. Uma coisa que é importante que é a questão do cansaço cognitivo por conta do vídeo. Porque aproveitando que eu acabei de falar do cérebro, o nosso cérebro ele sempre vai tentar ver a pessoa por inteiro. Então, se eu tô vendo só, tipo, Simone daqui para frente, sem como você me ver daqui para frente, o cérebro ele tá ali, fazendo esforço para tentar compor o resto do cenário. E ao mesmo tempo, porque o não verbal, né, nós crescemos como mamíferos que se comunicavam a partir do não verbal, muito mais do que pela fala. Então, o nosso cérebro é treinado para isso. E da mesma forma, eu tenho que gerir muito bem a minha atenção, porque você só está dentro de uma janelinha. Eu não estou no seu contexto. Agora, por exemplo, quando falo contigo, eu estou ouvindo aqui o som da minha janela, que felizmente é bom, é uma árvores assim, então é um som super gostoso. Mas poderia ser um caminhão, poderia ter um cachorro latindo, isso tudo distrai. Então, essa gestão de energia, saber qual que é o momento, como que eu aloco as atividades para aproveitar o meu melhor é importante. E, por fim, autonomia e responsabilidade. E essa eu acho que é a mais complexa. Porque as outras competências, de certa forma, elas são mais fáceis de treinar, porque elas são mais focadas. Agora, para você ter autonomia, para você ter responsabilidade, não basta eu te passar um método. É uma coisa que está muito mais relacionada com o seu comportamento, com a sua estrutura de personalidade. Então, é mais complexo, mas é fundamental a pessoa ter capacidade de autonomia e de responsabilidade, porque eu vejo muitas histórias de pessoas que, de fato, não trabalham 100% em casa, né? Sim. E isso faz com que os empregadores também tenham dúvidas e não confiem na hora de delegar esse espaço de trabalho. Então, isso é muito complexo. Tá, eu ia te perguntar, mas acho que você já respondeu. Quer dizer, parte dessas habilidades podem ser treinadas, né? Sim. Porque você falando, elas são bastante complexas, né? Parecem simples, mas você fazer essa sua autogestão é muito difícil. Autogestão é verdade. Eu vou encaixar a autogestão com a mesma complexidade da autonomia. É difícil, é exercício de anos. Mas uma coisa que ajuda muito é você ter uma rede de apoio. Então, assim, transformar esse processo em uma atividade gamificada, né, de um jogo mesmo, com um grupo de pessoas próximas, por exemplo, dentro das empresas, você pegar a sua área, falar, galera, todo mundo aqui da área, vamos seguir esse método e criar algumas brincadeiras internas, ajuda demais. Por exemplo, um mural à vista, de gestão à vista, que eu vou colocar ali qual que vai ser a minha rotina naquele dia, e daí eu vou me comprometer a colocar evidências de que eu fiz. Ou então tem algum acordo dentro do grupo de, se você não fizer, não sei, você vai
fazer uma flexão, enfim, alguma coisa que seja ali em comum, sabe? Mas algum tipo de punição. Uma gincana, assim. Isso mesmo. Transformar nessa lógica de gincana ajuda bastante. Legal, ótima dica. Vou tentar aplicar, ótima dica. Eu acho que, assim, vale a pena. Eu vejo muita gente fazendo isso fora de empresas, né? Porque agora eu não estou mais tão inserida e funciona demais. É o melhor método para você conseguir desenvolver esses comportamentos mais treináveis. Mas a pessoa tem que querer. Sim, como Porque tudo, né? como tudo, se eu me sentir que eu tô ali forçada, não vou fazer, né? Você tem que aproveitar mesmo, embarcar de corpo e alma, que vai, funciona. Seguindo também nessa linha, então a gente falou bastante da tecnologia, né? Porque ela é a possibilitadora da gente conseguir trabalhar em casa. Como que você avalia essa relação das pessoas, dos profissionais de tecnologia? Não sei nem se tem um recorte de idade, porque às vezes a gente fala, os mais jovens já vêm prontos, os mais velhos não, mas assim, qual que é? Existe alguma resistência? Isso flui natural? A gente também precisa se preocupar com esse ponto, né? Como Sim, nova habilidade. sim, é verdade. Eu acho que nesse caso específico, o recorte de idade, sim, ele faz a diferença. Por um lado, pessoas têm perfis, então tem jovens que vão preferir o presencial, inclusive os estudantes, né, jovens mesmo, crianças, adolescentes que estão na escola, adolescentes, né, que acabam tendo mais voz de expressar esse tipo de coisa, que estão sendo ouvidas em pesquisas, preferem o presencial. Então, estão preferindo voltar para a sala de aula e não vem a hora disso acontecer. Que eu acho que aí é legal que mostra que apesar da gente achar que essa geração só quer ficar no celular, não é bem assim. Sim. Pessoas precisam do presencial porque o presencial facilita a concentração. É aquilo que eu estava contando antes, né? Então, acho que essa questão de perfil acaba não tendo tanto a ver com idade, de eu gostar mais ou menos de estar em tecnologia, de estar em remoto, não, é perfil. Mas o recorte da idade, ele é muito importante quando a gente olha a facilidade de aderir aos novos meios de tecnologia. Então, eu gosto muito de lidar com pessoas de todas as idades. Então, mesmo quando eu faço a mentoria, eu dou mentoria tanto com gente que ainda está na universidade, quer decidir carreira, até profissionais de 55 anos que estão querendo fazer a transição agora. E o que eu vejo é que quem é mais sênior tende a ter mais medo, né, de ser julgado porque não sabe aquela tecnologia, de achar que não vai ter a velocidade certa para se adaptar. E é muitas vezes muito mais um auto-julgamento até do que uma questão de habilidade. Este auto-julgamento trava. Né? Talvez o preconceito ou o senso comum que a gente estabelece no mercado de trabalho, né? Exatamente. Então, assim, é claro, a velocidade pode ser diferente, provavelmente para a maior parte das pessoas, mas é menos diferente do que as pessoas pensam. Entendi. É menos problema. Exatamente. Legal. Tá ótimo. E a gente tem que ir para o final, nossa conversa está super boa. E aí eu queria abrir esse espaço tanto para suas considerações finais, como para você colocar para a gente o que você vê como trabalho híbrido. Porque parece até que agora usar o nome tendência, né, já ficou um pouco fora de moda. Assim. Parece que a gente é trabalho híbrido, mas a gente sabe que ainda está numa fase totalmente de transição. Então, como que você vê esse movimento? E se você conseguir, né, colocar um pouquinho do futuro, assim, o que você pensa sobre isso? Bom, até começando pelo fim, recentemente estava vendo uma pesquisa da Robert Half, que é uma organização que trabalha com recrutamento e seleção, então, assim como ela, Hey Group, todo ano essas empresas que trabalham com foco em seleção fazem pesquisas, até acho que é uma boa dica, né, para pessoas irem se atualizando das tendências. Todo ano fazem pesquisas salariais que vem junto disso uma série de tendências, e normalmente são acessíveis gratuitamente para o público. Então, é uma dica, assim, legal. E daí, nesse relatório da Robert Half, relativo ao resultado do ano passado, o que eles perceberam é que 80% das organizações pretendem seguir no remoto. E agora não lembro o dado exato, mas algo em torno de 70% dos colaboradores que responderam à pesquisa também preferiam o modelo híbrido. Então, o híbrido, de uma forma geral, ele é preferido, mesmo quando coloca a opção de ser 100% remoto, por exemplo. Então, assim, de fato, concordo contigo que já não é tendência, é realidade. O que a gente precisa agora é fazer essa adaptação que muita gente ainda está levando como se fosse algo paliativo, e não é. E acho que aí também é um perigo, né? Quando a gente começa a levar tudo como paliativo, o paliativo ele vira facilmente a realidade e é um paliativo sem estrutura. Então, que até eu emendo com o que as pessoas devem fazer, né? Para mim, assim, a primeira questão é
a pessoa refletir e observar se conseguiu se preparar do ponto de vista de estrutura para o híbrido. Então, o que é estrutura? Tipo, é casa mesmo, sabe? Nem todo mundo tem uma casa que consegue ter um quarto, um escritório para trabalhar, mas você consegue ali adaptar um cantinho que vai ser o seu cantinho de trabalho. E para isso é importante que você faça acordos com as outras pessoas que convivem com você na casa. E isso eu sei que deu muito problema na pandemia, muitos problemas de relacionamento, de brigas. Divórcios. Exatamente. Uhum. Inclusive por questões como essa. E daí, por isso, acho que muita gente fez mais ou menos. Mas, assim, agora que você já sabe que não é paliativo, que é real, então é importante, tirar um tempo e começar a tratar isso como real. Então, essa é a primeira questão. A segunda é desenvolver as competências, que a gente conversou ali anteriormente. Porque se essa é uma realidade para você, é importante que você se prepare para conseguir dar o seu melhor dentro desse contexto. Infelizmente, nós, indivíduos que estamos ali colaborando para uma organização, a gente não tem poder de tomar uma grande decisão, né? De assim, vamos mudar o modelo. Este é o modelo. Então, se eu quero estar ali, eu tenho que me adaptar para conseguir dar o meu melhor. E daí, para isso, olha, eu faço um plano de ação em torno daquelas competências. E daí tem uma terceira questão, que é que tem gente que realmente não tem nada a ver com o híbrido, nem com o remoto, que precisa do presencial. Então, acho que se é, por exemplo, o seu caso, né, que está aqui nos assistindo, acho que é o momento de pensar a carreira mesmo. Né? Como eu disse, a gente está também num momento que facilita transições de carreira. Ainda está começando, acho que no futuro, né, falando em tendências, isso vai ser ainda mais comum, mas já está começando a acontecer, de ter mais aceitação para pessoas fazerem algumas transições até radicais. Então, assim, se o seu mundo é o mundo do presencial, é o momento de começar a repensar a carreira, pensar onde está aquele espaço, aquele tipo de organização ou de trabalho em que você vai se sentir bem, porque eu acredito muito que as pessoas elas conseguem ter o melhor desempenho quando elas estão em um ambiente que elas consigam se sentir autênticas. E por autenticidade é estilo de comunicação, é cultura organizacional, mas é também essa questão de relação mesmo de trabalho, né? Onde é que você vai estar, assim... Tem gente que não se sente 100% em alguns modelos de trabalho. Então, prepare uma adaptação, né, que é possível. Né? Daí, fechando, falando das tendências, emendando até, né, assim, aproveitando que estava falando, tem aí uma grande tendência realmente das pessoas começarem a cada vez mais terem que ser protagonistas da própria carreira. Isso seja porque tudo muda tão rápido que você o tempo todo tem que estar se adaptando, ou porque cada vez mais nós temos menos CLTs. Então, o futuro não é dos CLTs, o futuro é das PJs, que nem eu falei, a pessoa se vendo como empresa, mas não como o PJ que a gente tem mais hoje aqui no Brasil, que é o PJ que trabalha para uma empresa e está o tempo todo ali, que é praticamente um CLT, no sentido de ter aquela rotina. É só o regime tributário, né? Ou de pagamento. Exatamente. Tipo, no futuro, não, a tendência não será assim. É cada pessoa ser uma pessoa empresa mesmo. Então, precisa começar a pensar nisso, sabe? Até hoje, que nem eu falei, eu me posiciono mais como mentora, mas, na verdade, o que eu faço hoje, no futuro, vai se chamar assessoria de carreira. Assim como a gente tem os assessores que trabalham com os agentes que trabalham com jogadores de futebol ou com pessoas que trabalham na televisão. Então, tem alguém ali para te ajudar a pensar? Então, vai ser cada vez mais comum você ter um assessor que te ajuda a pensar no seu perfil, no seu momento de vida e para onde você faz, para onde você dá o seu próximo passo. E te ajuda a criar essas pontes. Isso é uma tendência muito forte. Não, essa palavra ponte é fundamental, né? Porque antes a gente sabia exatamente qual era a empresa, eu ia lá, entregava um currículo e esperava. Agora a gente nem sabe o que aquela empresa está procurando e nem para onde eu vou mandar, né? O tal do currículo. E que currículo, né? Se aquele existe. É verdade, então... tem vários modelos de currículo. Até você falou para que empresa, para que vaga, as pessoas às vezes não sabem nem o que a vaga faz, porque surgindo tantas áreas novas, a pessoa olha ali um título de vaga e não tem a menor noção do que é aquela atividade, ela não sabe se ela está preparada para fazer aquilo ali ou não. Exatamente. E aí que a gente vai precisar de mais Lígias, então. Exatamente. Tá claríssimo. Lígia, eu agradeço muito. Eu não sei se você quer complementar, mas acho que a gente abordou, né? A gente cumpriu nossa missão de falar um pouco desse panorama em transformação e como as pessoas se encontram. E eu te agradeço e espero que a gente tenha novas conversas. Olha, eu também adorei, Simone. Pode contar comigo. Legal. Foi muito bom. Pessoal, obrigada para quem está assistindo. Espero que essa troca tenha sido bastante rica aí para você. E acho que de mensagem final, assim, que eu gostaria de dizer é que realmente a gente está passando por um momento de mudanças e que é muito normal todo mundo se sentir ansioso.
todo mundo se sentir um pouco perdido. Então, isso é normal. E quando a gente sente essa ansiedade, vem uma angústia de achar que o problema é com a gente, e não é. E, ao mesmo tempo, de sentir angústia, sentir perdido, não é ruim, não é patológico. A nossa sociedade está aprendendo a patologizar tudo, né? Hoje Sim. tudo é doença, é problema. E não, é normal. É todo ser humano, diante de um contexto de muitas mudanças, fica ali um pouco zonzo, tentando se situar. Então, é o momento que a gente está vivendo, mas é uma fase. E acho que se nós mantivermos o foco e conseguir trazer um pouco de serenidade, logo, tipo, nós vamos conseguir nos adaptar e encontrar caminhos possíveis. E uma palavra que você falou durante, né, toda a fala é a rede de apoio, né? Então, entendo que o trabalho que você faz e mais outras pessoas, a tecnologia, na verdade, é uma rede de apoio que a gente vai, se considerando para isso ficar menor, né? Verdade. Sem dúvida. E até pensando dentro das organizações, né? Eu acho que pegando junto de rede de apoio, humanização, né? De nós sermos mais humanos uns com os outros, porque quando a gente fica estressado e esse contexto de estressado, é normal também a gente cobrar muito dos outros, né? Então, assim, acho que uma outra mensagem final é, olha, tenha paciência e procure colaborar, porque juntos, unidos, a gente vai sair dessa muito mais fácil. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Vamos lá. Exatamente. Tá ótimo, Lígia. Muito obrigada, viu? Até mais. Eu que agradeço. Até mais.